Aê! Eu, Sérgio Lima, com mais um Afoitos para você. Tava com saudade, eu também. Olha, hoje eu vou receber aqui, já recebo, né, um convidado super polêmico, mas também um profissional muito respeitado e um jovem bastante combativo que vocês vão admirar. Alguns já conhecem, mas quem não conhece vai conhecer melhor agora. Então eu vou ler um pouquinho sobre ele aqui, ó. Ele é advogado, empresário e neto de Boris Gorenzweig. É isso? Gorenzweig. Gorenzweig. Um dos nomes mais marcantes da indústria petroquímica brasileira. Mas, ao contrário do que se esperava, não seguiu o roteiro pronto do sobrenome. Escolheu construir sua própria narrativa, e com certeza uma narrativa muito bonita, uma trajetória de enfrentamento, polêmica e um compromisso declarado com a verdade. Nas redes sociais ganhou destaque ao expor práticas questionáveis de grandes escritórios e cutucar estruturas engessadas do sistema jurídico. Suas denúncias não só abriram debate sobre ética e poder, como também revelaram os bastidores de um dos setores mais tradicionais do país. E aqui vai uma curiosidade. Você tem o nome do meu filho. Olha lá, hein? É, tem o nome do meu filho. Eu já começo bem, já. E ele não faz parte da patotinha dos Enzos, são espertos, são malandros. Somos o Enzo Raiz, né? Isso aí, Enzo Raiz. No Afoito de hoje, recebo aqui Enzo Gorenzweig, que chega com o seu olhar incisivo de quem não teme incomodar e com a coragem de quem prefere perder privilégios a perder a integridade. Com certeza. Você ganhou um fã, Enzo, pela sua postura combativa. Obrigada. Direta, pragmática. Pelo que eu pouco de te conheço, eu vou te conhecer melhor aqui com agora. Certeza. Então, bem-vindo. Obrigado, Sérgio. Tamo junto, meu irmão. Mais uma vez, obrigado. Pô, obrigado pelos elogios. Você também, viu? Todos os elogios. Achei que, porra, né, vou ficar mal acostumado se todo for assim. Verdade. Mas, porra, obrigado. Obrigado de verdade, porra, mais uma vez por estar aqui, por me dar, né, esse espaço de fala, que eu venho falando muito por aí, que eu acho que é muito importante, principalmente, né, nos tempos que a gente vive hoje, né, de você poder falar o que você pensa, né? Acho que antigamente isso era mais engessado, assim, acho que os veículos talvez eram menos veículos, né, e veículos mais engessados. E hoje eu tenho falado muito dessa repercussão, né, que se tem nas redes sociais, cara. Então, mais uma vez, muito obrigado por estar me recebendo aqui. Você que tem um veículo, né, de comunicação, muito bacana, que também eu vi, né, antes de vir aqui, algumas entrevistas que você fez. Só gente bacana, só casca grossa. E isso daí, vamos quebrar tudo. Estou preparado. Você vê, Enzo, eu vou até quebrar um pouco o protocolo. Hoje eu estou até um pouco nervoso, porque eu fui entrevistado pela minha mulher. Olha lá, eu estava assistindo aqui. Eu tava assistindo aqui na sala do lado. Ela me desestruturou. Pô, achei super bacana, cara. Você acredita nisso? Achei super bacana. Eu tava vendo aqui na salinha do lado. Parabéns, agora, parabéns. Você vê que a gente já tá íntimo. Porque eu tô te contando aqui uma... Eu já tô até... Mas você já ainda aliviado, pelo menos. Você tava passando pela entrevista com a mulher, agora comigo tá tranquilo, pô. Cada pergunta eu tava mais nervoso. E tem que saber o que responder, né? Se responder errado, a mulher fudeu. Em casa, né? Com certeza. E além disso, senão ela manda cozinhar frango frito a semana inteira. Sei bem como é, porque a minha mulher é brava também. Eu brinco com ela que ela é brava, cara. Exato. Faz aniversário no mesmo dia do meu pai. Olha que loucura, minha mulher. 19 de agosto. E meu pai, porra, é o cara mais casca-grossa que eu conheço, meu, da vida inteira. E aí eu brinco com eles que eles são dos caras do seguinte, que eles batem antes e depois eles vão ver o que tá acontecendo. E ela também. Ela também, cara. Engraçado. Braba. É isso aí. Enzo, seguinte, você cresceu debaixo de um legado inquestionável, né? E isso significava, né, sempre portas abertas. A gente sabe, inclusive, como funciona a sociedade paulistana. Com certeza. Que ou você tem pedigree ou você não tem. Ou você faz parte da sociedade ou você não faz. Sim. Né? Eu que vim do Rio de Janeiro aqui tive que desbravar isso. Hoje, graças a Deus, tenho grandes amigos de São Paulo, construí isso. Mas fora que eu acho que é uma proteção de quem vive em São Paulo, né? Porque existe uma bolha, né? É assim, muito né? porque principalmente em São Paulo capital, acho que existe essa questão da bolha, né? Assim, né? Eu não vejo de maneira negativa, porque eu acho que é uma maneira de até preservar de
possíveis picaretas e tal. Pode Porque ser. o povo paulistano é muito trabalhador, independente de onde venha. Sim. Né? Então, de qualquer lugar do mundo. Porque nós somos... São Paulo é uma colônia do mundo. Sim, né? com certeza é uma cidade mundial, com certeza. Né? Cosmopolita, uma megalópole mundial onde todo mundo se encontra com aqui certeza, em São Paulo. Né? Com certeza. Acho que até de se bobear mais do que Nova York. Mas Sim. eu sou apaixonado por São Paulo. Eu gosto também, eu gosto. Então, cara, você sempre teve portas abertas. Isso te gerou mais benefício ou mais expectativa frustrada? Como é que você enxerga hoje esse legado na sua vida? Cara, muito, muito legal essa pergunta, Sérgio, que você fez, que eu falo muito nas minhas redes sociais sobre legado. E eu acho que isso, cara, é uma coisa que talvez, né, essa nova geração talvez tenha se perdido um pouco, de você preservar o seu legado, né? Eu sempre me atentei muito a isso, cara. Então, a reflexão que eu sempre fiz é o seguinte, antes, né, de eu me decepcionar, se eu fracassar, né, se eu me permitir fracassar, eu tô decepcionando, cara, todo um legado, né, meu? Pessoas que vieram antes do que eu. E, cara, eu acho que vale muito mais a pena, né, você lutar por um legado do que você acabar esquecendo ele. Eu acho que você consegue ter muito mais noção do caminho que você quer, né, que você quer adotar e do destino que você quer chegar, se você olhar, cara, pro teu passado e querer, né, preservar um pouco e respeitar, né, o teu legado, as suas origens, como eles devem ser respeitados. Acho que isso tá em falta hoje em dia. E eu achei muito bacana essa pergunta que você fez. Mas indo, né, agora nela, falo muito sobre isso também, que eu fui um cara, Sérgio, que, cara, eu soube aproveitar muito bem, cara, essa questão das portas abertas, entendeu? Eu acho que isso que a gente estava falando da bolha, né, e de São Paulo realmente tem isso mesmo, né, de você pertencer ou não pertencer à bolha. Eu acho que esse privilégio, ele é dado muitas vezes a pessoas que não aproveitam isso, entendeu? Verdade. Eu vejo muito isso, né? Principalmente nessa geração nova, entendeu? Eu fui um cara que fiz totalmente o contrário, cara. Eu soube utilizar muito bem as portas que me foram abertas, entendeu? E tem uma coisa que eu falo em tudo quanto é lugar, que eu vivi isso também, né? E faço, né, dessa frase, né, muito um pilar da minha vida, que oportunidade a gente não pega, oportunidade a gente agarra. E eu agarrei, cara, todas as oportunidades que me foram dadas. Algumas, né, eu tive êxito, outras eu tive aprendizados, né? Nenhuma eu tive, né, derrotas. Eu falo que derrotas não existem, acho que existem aprendizados. Com as derrotas sempre vem aprendizados. Tem que vir os aprendizados, né? E eu acredito também, Sérgio, que o fracasso, eu li isso num livro, cara, que mudou minha vida também. Eu vi até que uma das perguntas aqui que eu tava ouvindo ali da sua mulher foi, né, sobre um livro que mudou a sua vida. Eu li um livro que chama Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Não sei se você já leu. Esse livro na minha vida foi transformador, cara. E eu li ali uma coisa que é muito verdade, que eu já tinha, né, feito uma reflexão sobre isso, mas quando eu li ali, cara, me acendeu uma luz, que é o seguinte. Ele fala ali que o fracasso, né, ou a vitória, né, o sucesso, eles provém da mesma semente. O que muda é como você vai semear, né, isso daí, como você vai, né, germinar essa semente, cara. Então, dentro de toda semente, cara, dentro de toda história, seja ela uma história de sucesso ou uma história de fracasso, você consegue tirar lições, né? Você consegue tirar aprendizados. E se você fizer isso, cara, e utilizar, né, pro lado positivo da coisa, né, e não se deixar, né, se frustrar e se decepcionar, né, e se desistir, eu acho que, cara, você consegue, né, atingir grandes objetivos. E na minha vida sempre foi assim. Eu brinco, até tô numa história agora, né, uma história que eu participo, tudo que é uma história de repercussão na mídia, tudo que é o inventário do seu Samuel Klein. E eu tenho, né, utilizado, cara, essas portas que a minha família, né, usou, às vezes usou não, que a minha família, que o legado da minha família abriu, como ninguém, cara, porque eu sei muito bem acessar as pessoas, né, as pessoas que conheceram não só eu que sou um menino, mas sou, né, uma pessoa mais nova, mas com o meu pai, meus tios, meus avós, né, e tem carinho por isso, tem carinho por essa família. Então, cara, eu sou um cara que eu exploro isso muito bem, entendeu? Eu fico, né, eu me orgulho de dizer que, cara, todas as portas que foram abertas para mim, eu abri e soube explorar elas, cara. Então, assim, eu acho que não vejo como que nem uma expectativa sufocante, né? Que eu acho que é o que tá na pergunta. Eu acho que vejo muito mais como uma coisa positiva, mas eu acho que é uma grande responsabilidade e que você tem que saber usar, entendeu? Não adianta você dar uma arma para alguém, né? Uma metralhadora pro cara que não sabe atirar. Eu vejo muito isso por aí também, que nem eu te disse. Então, respondendo a tua pergunta, cara, para mim sempre foi muito bom isso. Sempre soube trabalhar muito bem nesse cenário. Mas ao mesmo tempo o legado tem um peso. Tem um peso. Né?
E quando foi que você falou, cara, eu não quero mais ser o neto do Boris, ou então, obviamente, não renegando. Sim, né? sim, claro. Tipo, eu quero ter a minha história, eu quero construir o meu legado. Quando foi que você virou essa chave na sua vida para ter a sua narrativa própria? Cara, Sérgio, o que acontece foi o seguinte, eu acho que o meu legado sempre teve e continua ainda muito ligado ao legado não só do meu avô Boris, como de outras figuras. Muito louco isso, cara, mas as histórias, né, que eu participei e que eu participo sempre estiveram ligadas a outros legados, a legados deixados por outras pessoas, entendeu? Sim, uhum. Então eu tenho uma coisa com isso, entendeu? Então, cara, eu sempre passei, né, por todas essas histórias respeitando muito esses legados, entendeu? De entender, né, o que foi deixado por eles e o que merece, cara, porque geralmente eu sempre peguei, né, quando a coisa tá meio revirada para depois, né, deixar ela mais certa. Eu sempre me preocupei com isso, cara, de falar assim, corrigir as coisas que não deveriam estar dessa forma, entendeu? Então, eu nunca senti como um peso e muito mais como uma oportunidade, entendeu? De pegar esses legados e explorar, né, as coisas boas deixadas por esse legado e as coisas ruins, como todas as histórias tem histórias que não são bacanas, a gente tentar corrigir elas da melhor forma. E o que você acha que você está fazendo diferente, cara, desses legados que você carrega? Eu acho o seguinte, Sérgio, eu acho que eu tenho a oportunidade, né, de tentar, que nem eu te disse, corrigir, e sempre com conciliação, entendeu? Numa postura conciliadora, cara. Não tem, apesar de ser polêmico, não sou um cara desagregador, entendeu? Não acredito que as coisas se resolvam brigando na justiça, tal. Acredito que isso é um meio, às vezes, para chegar num objetivo, mas o objetivo é sempre o conciliador, entendeu? Eu brinco, né, que nas histórias que eu tive, né, participação, eu sempre, né, prezei muito, claro, né, pela remuneração, claro que sim, mas muito mais do que remuneração, muito mais do que dinheiro financeiro, de poder pegar uma história, cara, que não tava bacana, que a relação entre as pessoas não tá bacana, porque é sempre aí que eu entro, e no final, depois da minha passagem, a relação não precisa estar igual era, porque às vezes que está quebrado, você não consegue colar direitinho, mas que seja colado com algumas cicatrizes, sim, mas que voltem a ser, entendeu? Algum tipo de relação, porque, cara, Sérgio, pelo menos nas histórias que eu tive a oportunidade de atuar, sempre foram histórias do seguinte, em algum momento, essas pessoas tiveram um bom relacionamento, histórias bonitas, entendeu? Legado, né? Sim. Um legado deixado por essas pessoas, que um legado que em algum momento foi bom, foi benéfico para ambas as partes e tal. Então eu sempre tento focar nisso, cara, nas partes boas das histórias, entendeu? No que foi feliz, entendeu? E no que não foi, cara, toda história tem, toda história, principalmente as que a gente permeia, que são histórias empresariais, toda história tem, né, tem animosidades, né, cara, e tal, e que eu acho que é uma qualidade também, né, que eu sempre tentei ter e acho que tenho, de virar página, entendeu? De não ficar pensando, né, numa coisa, não remoer, não ficar no rancor, não parar, né, acho que a coisa tem que rodar, a roda tem que girar, até para ter coisas novas, novos negócios e tal, e a gente, né, ir se motivando cada vez mais, né, porque pelo menos, acho que, né, para nós que estamos aí nesse mundo empresarial, pelo menos para mim, muito, o que me motiva são novos projetos, entendeu? É virar a página, cara, é concluir as coisas, entendeu? É deixar, né, esse legado de um cara que passou, às vezes pode ter, né, essa postura, às vezes meio polêmica de atuar e tudo, mas no final do final, minha postura é conciliadora, cara. Eu brinco que no final do final eu sempre quero fazer um almoço, cara, que as partes, possam trocar um pouco de risada, que eu acho que é muito importante, entendeu? Eu sou um cara que gosta, cara, de senso de humor, de dar risada, então acho que isso, influencia demais, cara, a jornada de qualquer um, você pode passar por aqui, né, triste, bravo, rancoroso, ou você pode passar dando risada dos seus problemas, o problema vai acontecer do mesmo jeito, entendeu? É verdade. Então eu penso muito nisso, cara. Você aceita essa postura polêmica, você mesmo fala, né, que você é polêmico. Mas você acredita muito mais de que você é um cara verdadeiro? Porque na advocacia você tem que ser um pouco artista também. Sim. Né? Principalmente você tem que ir lá, muitas vezes, representar Sim. na frente do juiz uma peça para poder liberar alguém de um crime cometido ou, ao mesmo tempo, buscar conciliação ou convencimento e tal. Você acredita que você é um cara muito mais verdadeiro, transparente do que polêmico? E você acha que esse lado polêmico te ajuda mais ou te atrapalha? Cara, fazendo uma correção também aqui, Sérgio, eu, na verdade, eu não sou advogado de formação, né? Eu atuo, né, em litígio e tal, mas eu sou um cara
que não sou advogado de formação. Então, às vezes, as pessoas confundem porque eu sempre estou atuando, né, e tal, mas eu atuo mais como mediador, entendeu? Como a gente brinca, né, que são special situations, que é o nome, né, o nome bonito que a gente dá hoje, mas para dizer que eu atuo, né, a gente compra, né, ativos judiciais estressados na maioria das vezes e tenta, né, tornar eles melhores e buscar a resolução. Como o Rodrigo né? Valverde. Exato, exato. Mais ou menos o mesmo trabalho. Então, só que a gente é mais, assim, né, eu brinco que eu sou muito menor, assim, né, eu sou mais boutique, eu tenho alguns casos, né, tenho casos, alguns que são de repercussão, outros que são de menos repercussão, mas eu não tenho 50 mil casos, né, 4 mil casos e tal, eu prefiro dar mais atenção para os casos, até porque eu não tenho tanta gente assim, então eu prefiro dar mais atenção para poucos casos, resolver os que eu tenho, buscar novos, resolver esses novos, buscar outros, então é mais essa a nossa abordagem. Agora, respondendo a sua pergunta... Cara, eu acho assim que eu pude passar, né, por essas histórias sempre que nem eu te disse, buscando conciliação. E eu acredito que às vezes, né, para se conciliar, dependendo, né, de qual que é a abordagem das partes, tem vezes, cara, eu já presenciei histórias, não na maioria delas, a minoria delas, mas já presenciei histórias de não ter que ser polêmico, de não ter que ter tanta briga, de não ter que ter tanta animosidade e de conseguir, né, pegar pessoas que estão com a parte racional mais ativa e com a parte emocional menos ativa e de resolver, assim, ir mais pro técnico, entendeu? Mas eu acredito que a minha postura polêmica é mais de trazer, né, a público coisas que muitas pessoas não gostam que sejam trazidas a público. Eu acho que é uma abordagem nova, entendeu? Eu acho que não é todo mundo que faz, todo mundo que atua na área que eu atuo, que é uma área mais engessada, que é uma área mais antiga. Eu acho que o seguinte, eu acho que a justiça brasileira, como qualquer outra justiça, Rodrigão, é falha, entendeu? Então eu acho que muitas vezes você pode... passar por momentos que você fala assim, acho que todo mundo já passou a falar, puta, meu, isso aconteceu comigo, como é que pode isso acontecer e tal? E aí você tem que recorrer, e às vezes você recorre, demora, tal, não sei. E eu acredito que você trazer histórias a público, Sérgio, você contar com esse julgamento popular, entendeu? Eu acredito que ajuda, de certa forma, porque traz repercussão. E não tem como dizer que nada, assim, tudo que traz repercussão, eu acho que é tratado com mais carinho, entendeu? Pelo menos com mais, assim, né, com mais atenção, né? Então eu acho que quando eu gosto de trazer histórias a público, porque eu acho que todo mundo vê, eu acredito que as pessoas que estão do outro lado da cadeira, que são, né, os juízes, desembargadores e até ministros e tal, também vêm. E, cara, eu sempre trouxe a verdade, entendeu? Eu sempre trouxe o meu lado da história. Óbvio que existem outros lados, mas eu gosto de trazer, porque eu acho que no processo, às vezes, as pessoas não têm a oportunidade. E eu acredito que as pessoas, né, que estão do outro lado, que nem eu te disse, juiz, ministros, embargadores, Sérgio, são pessoas comuns. Sim. São pessoas que têm um WhatsApp, que têm Instagram, que têm Facebook e tal, e que invariavelmente, às vezes, estão lá passando o dedo e acabam vendo, entendeu? Pode ser que não aconteça, mas pode ser que aconteça. E eu prefiro contar com a sorte de que aconteça e de que, se essa pessoa parou ou uma amiga dessa pessoa parou e viu, possa comentar, possa, né, chegar de alguma forma e ele falar, olha, meu, aqui é mais ou menos, acho que talvez não seja da forma como todo mundo estava falando, pelo menos tem um outro lado da história, acho que vale a pena ouvir, e eu acho que é essa abordagem, entendeu? Então, essa postura polêmica, às vezes, Sérgio, é por conta dessa forma nova, talvez, de atuar, de trazer as histórias a público e deixar, né, a turma julgar, cara, né? Deixar a turma conhecer aí um pouco do que a gente faz. Eu acho que, né, além de tudo, todo mundo é curioso, né? Todo mundo é fofoqueiro, então... Verdade. Acho que isso daí acaba ajudando de certa forma, entendeu? Não é só novo, né? Porque como você tem o recurso da rede social, isso te ajuda a dar pressão, e ao mesmo tempo tudo que você traz luz, não fica escondido. Exato. É nessa linha. E eu também sou da linha que eu prefiro... Eu não gosto de ser morno. Eu prefiro também. Prefiro ser, porra. Eu acho que assim, acho que tem uma abordagem, né, que as redes sociais trazem, talvez, essa imagem de polêmicas e tal, porque é o que a gente tá falando aqui. Quando você vai pra rede social, todo mundo vê e todo mundo, você tá se expondo a todo mundo. Todo mundo tem coisas boas, todo mundo tem coisas ruins. Eu fiquei muito feliz em primeiro lugar, mas até assim, né, que até assustado, porque, cara... Eu vi muito mais, assim, se eu te falar que eu vi 90%, 95% de repercussão positiva do que negativa. Então, cara, eu fiquei muito contente, assim, quando deu toda essa explosão, né, que veio a público dessa história do Luke e tal.
Eu vi, né, o público comprar o meu lado da história, entendeu? Porque eu acho que não é o meu lado da história, também acho que claro, de ouvir minha história e se sentir sensibilizado, mas eu acho que muito mais porque todo mundo talvez já tenha tido, né, situações de que se sentiu lesado e acabou não trazendo isso a público e a pessoa que lesou acabou passando ileso, porque é isso que eu te falei, a justiça no Brasil, claro, existe justiça, lógico que existe, né? A justiça é feita no Brasil aqui, eu acredito nisso. Mas eu acredito que às vezes demora demais, eu acredito que às vezes é falha também, e aí você tem que, né, recorrer a outras instâncias, e aí demora mais ainda tal. Então eu acredito que essa postura de expor, às vezes eu não quero queimar ninguém. Existe uma frase que assim, eu não tô falando mal de você. Agora, se o que você fez comigo é falar mal de você, aí o problema é seu, não é meu, entendeu? Se a história que você fez comigo é uma história que se eu contar, as pessoas não vão gostar da sua postura... O problema é seu que tá agindo assim com as pessoas, não é meu que resolvi expor uma história, entendeu? E a gente tem o direito hoje, né? Graças a Deus ainda tá preservado aqui, o direito de liberdade de expressão, meu. Então a gente pode falar o que a gente quiser. Eu tive uma decisão judicial que eu também tô recorrendo, toda essa história que eu disse da morosidade e tudo, que pediu para eu apagar, né, um dos vídeos que eu fiz contra eles, né? Mas contra esse escritório Luque Advogados. Porque no vídeo eu talvez, né, proferi palavras de baixo calão e tal, não sei o quê. Então, talvez a juíza entendeu, mas ela deixou muito claro, porque eles, para você ter uma noção, tentaram me calar e fizeram nesse pedido para apagar esses vídeos que estavam lá, né, no caso, e para eu não poder mais falar sobre eles. E a decisão da juíza é muito clara de falar, olha, eu não posso cercear o direito de liberdade de expressão. Óbvio que, né, existe um senso, né? Tem que, claro, como eu te disse, tem que dosar, né? Não pode, talvez, né, atacar, né, dessa forma muito contundente, mandar para aquele lugar e tudo, mas que nem eu fiz. Mas o que eu fiz já tinha feito, já também não volta atrás. E daqui para frente, claro, eu tenho me policiado também para ter uma abordagem um pouco mais, né? Não pacífica, mas assim, um pouco mais educada, para também não ter esse problema de novo. Mas é o que eu te disse, é liberdade de expressão, cara. Então eles vão ter que aguentar eu falando deles, né, um pouco aí, quanto eu quiser, na verdade, entendeu? Então vamos falar dele. Conta um pouco a história do Luque Advogados, o que aconteceu? Cara, vou contar para você, Sérgio, de uma forma muito resumida, assim, também para não tomar tanto tempo, porque é uma história muito longa, né? Uhum. E eu tenho tentado cada vez mais resumir para o público entender também, não precisar ficar, né, muito tempo parado nisso. Mas assim, eles foram meus advogados, patrocinaram causas minhas, causas próprias minhas, Enzo Gorenzweig, e causas também que eu levei, que nem eu te disse, que eu trabalho, né, com litígios, causas que eu patrocino como gestor, né, de quinhão hereditário que eu faço, como outros trabalhos que eu faço por aí, que eu preciso, né, de uma assessoria jurídica, e eles prestavam assessoria jurídica para esses casos que eu patrocino. E a gente teve uma relação longa, de 7, 8 anos já, que a gente tinha uma relação. E uma relação até bem sucedida, porque no primeiro processo, né, que a gente startou a nossa relação, foi um processo da minha família materna, né, foi mais ou menos na mesma época que eu também levei o processo da minha família paterna, mas iniciou-se com o da minha família materna, e foi um processo que foi muito bom, teve êxito, teve sucesso e tal, depois que foi dar toda essa confusão, mas a princípio, a primeira etapa foi muito boa e nós tivemos êxito, né, apesar de eu ter, né, feito 90% do trabalho, né, que foi feito um acordo, e quem fez esse acordo fui eu, um acordo onde o próprio Luque Advogado, nenhum dos advogados do Luque Advogados conheceu as partes com quem a gente fez o acordo. Então, não preciso nem, né, estender mais a história. Quem conheceu todo mundo fui eu, quem negociou fui eu, quem assinou os contratos fui eu, e eles, claro, assessoraram a parte jurídica, fizeram o trabalho deles. Agora, eu paguei, né, e paguei eu, minha família materna, tudo. Pagamos muito caro por isso, entendeu? Pagamos um honorário na ordem de 20 milhões de reais para eles prestarem esse serviço, que foi fazer um contrato, porque o resto quem fez fui eu. E tudo bem, na época eu não discutia, era o que minha família tinha assinado com ele, eu entrei na história depois da minha família já ter assinado esse contrato com eles e tal, não tinha o que se discutir, pagamos. Agora, eles receberam antecipado para prestar um serviço, que o serviço depois, né, da primeira etapa concluída, não foi cumprido sem a integralidade do meu contrato, que estava atrelado ao contrato deles. Com 3 primos da minha mãe, que são meus primos de segundo grau, que chamam Rodrigo, Paula e Giovanna Scarano. São 3 picaretas que resolveram, depois de ter recebido a parte deles, a parte que eu negociei para eles receberem, depois de estar tudo certo, tudo na conta deles bonitinho, eles resolveram não me pagar a parte, né, que era da minha prestação de serviço, da minha intermediação. Sim. E eles representavam 1/3 desse processo, e aí a gente startou uma briga, né, uma briga que eu fui conduzido para uma câmara de arbitragem, que é a Câmara de Arbitragem Brasil-Canadá,
que é uma câmara que hoje eu falo com muita clareza que eu não recomendo ninguém, né? Nenhum empresário que está litigando ou que vai fazer um contrato eleger esse foro, né, da Câmara Brasil-Canadá para litigar, que é um foro totalmente imparcial, um lugar onde, né, as pessoas se falam extra ambiente de trabalho e por ser, né, se na justiça a gente sabe, na justiça comum, a gente sabe que já existe, né, esse tipo de imparcialidade e de toda essa questão, né, de abordagens não éticas, vamos dizer assim, para não dizer o mínimo, nessa câmara de arbitragem é muito pior, porque é uma câmara menor, então as pessoas se conhecem mais ainda, né? Esses advogados que advogavam para mim, que eram o Luque Advogados, venderam para mim que eles tinham muita influência lá, então era por isso que eles elegiam a Câmara Brasil-Canadá em todos os contratos que eles faziam. Absurdo, um contrato de aluguel, se elegeu uma Câmara Brasil-Canadá, um contrato de prestação de serviço, se elegeu a Brasil-Canadá. Eles fizeram isso comigo, então quando deu, né, essa animosidade entre eu e esses meus primos de segundo grau caloteiros, o foro que eu tinha que discutir era o foro que estava no contrato, que esse escritório tinha elegido, que era Brasil-Canadá. E eu fui para lá. E no começo a história era só flores, eles falavam pra mim que eu tava ganho, que era uma ação ganha, porque realmente, né, esses meus primos de segundo grau assinaram um contrato comigo para eu prestar o serviço. Antes de eu começar a prestar o serviço, me contrataram. Quando o serviço já estava em curso, eles assinaram mais um contrato comigo, fizeram um aditamento do contrato, falando, né, que o serviço estava sendo prestado da melhor forma, que a remuneração era aquela que estava no contrato, já designada, tudo e tal. E na hora de me pagar, eles resolveram criar 1000 narrativas, né, para falar que não sabiam que eu era o intermediador, que eu não expliquei direito para eles, sendo que estava tudo no contrato, e no contrato ainda tem um desenho. Sabe aquela coisa de assim, você fala, você não entendeu, eu vou desenhar para você. Nesse contrato, eu desenhei para vocês, para eles, né, no caso, que eles devem estar vendo. E eles, mesmo desenhando, cara, tentaram criar 1000 narrativas, violaram, né, todas as cláusulas de sigilo e confidencialidade, que eram cláusulas, né, primordiais nesse contrato, porque estavam falando de um assunto super delicado, uma herança, né? A minha bisavó foi casada com o cunhado do Antônio Hermínio de Moraes, né? Que era o Mário Rubens Costa. Então, né? Imagina a família enorme e tal, uma família super, né, de renome, que foram super corretos também com a gente, hiper corretos com a gente, a família Moraes. Né? Não tenho um ai para falar deles, só tenho coisas boas a falar deles, que é o que eu te falei, já participei, que eu estava te dando esse exemplo, já participei de processos que não são todos, é a grande minoria, esse foi um deles, onde as duas partes, né, no caso eu que negociei, eu que representei a minha família, quando eu fui negociar com a família Moraes, eles foram integrais comigo, entendeu? Não teve briga, não teve litígio, muito pelo contrário, entendeu? Teve uma conversa na mesa que o que foi combinado foi cumprido. E depois eu tive, né, outra conversa com a minha família interna, né, que foi combinado e não foi cumprido, entendeu? E aí depois fui para essa Brasil-Canadá e no meio do caminho, Sérgio, o que aconteceu foi o seguinte... eles patrocinavam outras causas minhas, que nem eu te disse, essa era uma delas. Tinha o inventário também do meu avô Boris, que está aberto até hoje, que eles patrocinavam também a parte jurídica. Eu já figurava, né, como eu tinha comprado um dos quinhões hereditários de um dos meus tios, né, que era um tio que o meu avô teve já depois mais velho, tudo e tal. Ele acabou resolvendo vender a parte dele para mim, então eu já figurava ali como, né, co-herdeiro e tal. E eles representavam, né, não só o meu direito, como o direito do meu pai, da minha avó que eu trouxe junto, e de uma tia minha também que eu trouxe junto na época. Na época eles só representavam a Tatiana. E aí já começou um conflito de interesse, porque na época eles faziam muito a minha caveira e a do meu pai para minha tia Tatiana, né, porque a gente estava num outro advogado lá no inventário do meu avô Boris. E aí quando eles assumiram, né, quando eles resolveram pegar essa causa da minha mãe, ficou muito chato, né, da família da minha mãe, porque eles estavam advogando ali pra mim, eu que representava a família, tal, eu que fazia as reuniões, então como é que podia fazer a caveira pra Tatiana minha e sentar e tal. Então ficou esse clima, aí o que motivou eles a falar pra Tatiana, falar, o Enzo não é tão assim, o Enzo é bom e tal, não sei o quê, traz o Enzo, fala pro Enzo trazer também a causa da família do avô dele, que daí a gente já fica com todas as causas e tal, foi o que eu fiz. E aí eles ficaram com a causa da família da minha mãe, com a causa da família do meu pai e com a causa, que é essa que eu te falei também, que é o inventário do seu Samuel Klein, que eu sou o gestor do quinhão hereditário do Saul Klein, filho do seu Samuel. Sim. E aí eu coloquei eles também para fazer a parte jurídica da coisa. Então, e além disso, outras causas minhas também particulares que eles patrocinavam. Então a gente tinha várias coisas lá dentro. E aí começou, Sérgio, principalmente no processo do Saul, uma história muito esquisita deles quererem forçar um acordo, né, com o irmão do Saul, sendo que eles nem tinham acesso ao irmão do Saul, o acesso estava
tava sendo feito, né? Que nem tava sendo feito na época, mas assim, falavam que estava sendo feito através de uns investidores que na época nem tinham contato com o irmão do Saul, e aí forçando muito a gente a adotar esse caminho, que era um caminho que era benéfico para eles, entendeu? E aí isso chegou a tal ponto que eles tiveram que sair, pedir para sair da causa do Saul, entendeu? Eu não demiti eles, muito pelo contrário. Então, quando eles pediram para sair, foi um alerta para mim, entendeu? Que eu falei assim, puta que pariu, meu. Caralho, os caras estão nesse nível, meu. Quer dizer, os caras estão renunciando à causa por não poder adotar o caminho que é melhor para eles, entendeu? Entendi. E além disso, é patrocínio infiel, tem um monte de crimes aí imputados e tal, e representações na ordem que eu tô também, né? Já tomei as medidas, já adotei. Agora, falando da história, eu comecei a ficar muito, né? Aí quando eles saíram da causa do Saul, ficou outras causas minhas com eles. Uma dessas era esse não pagamento da parte desses escarano para minha empresa. E até então, tava tudo certo. Eles falaram, Enzo, tá ganho, a causa é ganha, a causa é ganha, a causa é ganha. Cara, quando eles saíram da causa do Saul, começou a mudar um pouco o clima, entendeu? Porque ficou muito chato, aquela história toda, tal. Eles tiveram que pedir para sair, né? Não receberam porque pediram para sair, então nem tinham como cobrar, né? Porque se demitiram, era um contrato de êxito, não tiveram êxito, saíram no meio do caminho, sem mais nem menos, sem pé nem cabeça, por conta de uma discussão besta entre ele e meu sogro e tal, que é meu sócio. E aí o que me motivou, até um pouco antes disso, porque eu já estava vendo esses movimentos, a começar a gravar as reuniões. E, cara, e aí aquela história, né, meu irmão? Aí o cara se fudeu, né, meu? Pô, o cara falou... Tem um monte de condutas, né, que um advogado não deve adotar e que ele estava adotando e que ele estava gravado, entendeu? Então eu tô aí com as minhas representações, com as minhas ações, buscando o meu direito de reparação, entendeu? Uhum. Falo para você a mesma coisa que eu tava falando para você. Não sou um cara que acredito que vou ficar brigando e tal. Tô buscando o meu direito. Se no meio do caminho eles vierem e quererem fazer qualquer tipo de acordo que eu sinta que o dano foi reparado, eu sou o primeiro a fazer, entendeu, Sérgio? Eu acredito nisso, cara. E virar página, é isso que eu te falei, virar página. Agora, achar que eu vou ser maneca, achar que eu sou... Aí não, entendeu? Achar que vai me passar a mão na minha bunda e que eu vou sair, esquece, entendeu? E o pior do pior é que eles sabiam que eu era assim, cara. Isso que me... Até fiquei admirado. Falei, caralho, meu, corajosos os caras, porque os caras sabiam como eu era, sabiam a postura que eu gostava de adotar quando, né, era confrontado com situações dessa, e eles adotaram essa postura comigo. E aí quiseram pagar pra ver e pagaram pra ver, entendeu? Essa que é a verdade. Não sei quantas milhões de visualizações daquele vídeo, né? São Paulo inteiro sabe, é o que eu te falei. Aí pessoas podem olhar e falar assim, o moleque é um louco. Pode ser que eu seja, mas na dúvida... Os caras têm 200 escritórios de advocacia, muito melhor que o deles, inclusive. Então, na dúvida, o cara contrata outro, óbvio, entendeu? E se o cara parar um pouquinho e for lá no meu Instagram e entender a história, o cara vai ver que eu tenho razão, entendeu? Então, E eu mandei pra eles uma mensagem, Sérgio, pra você ter uma noção, no dia que deu esse confronto, que deu aquela briga toda, tal, aquela cena, eu mandei uma mensagem pra eles, eu falei assim, me resolve, cara, resolve meus problemas, entendeu? Não, cara, não vamos pra esse lado, porque eu falei pra eles, eu vou deixar claro pra vocês que eu vou pro caminho da exposição, que eu vou pro caminho midiático, que eu vou pro caminho... E eles não quiseram, acharam que eu não ia fazer e, cara, eu adotei as medidas e acabou. Graças a Deus, eu acredito muito nisso também, acredito muito no universo, acredito que o universo trabalha muito melhor do que eu, entendeu? E o universo, cara, mostrou como é que ia ter que ser o final dessa história, entendeu? Não sei se o final, mas pelo menos o meio pro final dessa história, entendeu? O final tá por vir aí nos próximos capítulos. Depois você vai voltar aqui para contar o com final certeza, pra gente, né? Com certeza. Você acha que tudo isso... te faz pagar um preço alto, essa verdade, a sinceridade e tal. Você já teve algum contrato perdido por causa disso? Alguma porta fechada? Cara, muito pelo contrário, Sérgio, muito pelo contrário. Toda essa história, toda essa repercussão, né, que foi gerada através desse vídeo, através dessa história toda com esse Luca Advogados, mais uma história de Deus também. Eu já vivi algumas histórias de Deus. Me trouxe uma repercussão que nem eu te disse, cara. 90% positiva, os 10% que é negativo ajuda a crescer, né? O positivo, que é o que falam, é que a receita certa, né, para você viralizar, você tem que ter mais haters até do que fãs, cara. Então, eu sou um cara que atraio talvez algum tipo de hater, mas eu vou te ser super sincero, cara. O meu direct tá aí, as minhas redes sociais estão aqui, é aberto, meu Instagram. E eu só recebo mensagem positiva, cara. Eu poderia, com certeza, é o que eu te disse, quando você se expõe, cara, você tá aberto a receber coisas negativas. Lógico que tá, você tá botando a cara, você vai receber coisas... Sem dúvida. Eu não recebo, Sérgio, você acredita? Eu não recebo. Não sei se os caras não têm coragem também, não sei, mas assim... Porque... muita gente manda, eu até posto algumas respostas que eu faço questão de postar, que eu fico muito feliz
quando eu recebo esses feedbacks de pessoas falando assim, pô, Renzão, você me inspira, cara, pô, a tua postura combativa me inspira também a ser combativo, não era tanto, passei a mudar. E eu acho que, escrevi outro dia, anteontem sobre isso, Sérgio, eu escrevo muito também no meu Instagram. A vida espera, cara, que a gente seja corajoso, Antigamente, cara, pelo menos nós ainda que somos homens, cara, antigamente a gente tinha que sair pra caçar, pra matar um leão, um jacaré, uma sucuri e voltar com comida pra alimentar a nossa família. Como é que um bunda mole vai fazer isso? Não vai fazer. Não vai. Entendeu? Então, óbvio que o tempo mudou, claro que tem algumas que a gente não precisa mais sair pra caçar e tal, mas a vida continua esperando que nós, principalmente nós homens, sejamos corajosos, cara. E tá faltando gente corajosa, tá faltando gente com coragem, entendeu? Então, eu venho nessa pfegada, né? As pessoas falam assim, Enzo, mas qual que é a sua abordagem, né, de mídia social, de Instagram e tal? Tem tanta coisa, às vezes a pessoa fala, é meio bagunçado e tal. Eu falo assim, cara, é meio bagunçado mesmo, mas a minha pegada é de inspirar coragem, cara, entendeu? Porque eu sempre fui um cara corajoso. Eu acredito, eu vi nas perguntas aqui que você me mandou se coragem, né, é um traço ou é uma atitude diária. Eu acho que é uma escolha diária. Eu acho que é um pouco dos dois, cara. Porque, assim, é um traço, lógico que é, né? Mas eu acho que é um traço que a gente pode treinar, cara. Eu acho que tem pessoas que nem eu que nascem, talvez com esse traço um pouco mais forte, né? E eu acho que isso facilita. Mas eu acho que a coragem é treinável, cara. Eu acho que a coragem passa por um negócio, Sérgio, que é autoestima. Entendeu? A gente tem que olhar no espelho, cara, e se orgulhar da nossa história, se orgulhar do que a gente tá construindo. E se a gente não se orgulha, a gente tem que mudar, entendeu? A gente tem que olhar e falar, pô, não tô me orgulhando, tá ruim e tal, vou mudar, entendeu? Várias vezes na minha vida, eu já passei por isso, de olhar e falar assim, porra, esse caminho não tá legal, vou mudar. Foda-se, entendeu? E eu acredito que a autoestima passa muito por essa palavra, foda-se. Se você autoestima, o cara precisa... Eu acredito que, lógico, um bom lifestyle, um lifestyle saudável, você ter, né? Hoje em dia, né, o pessoal fala muito de você ter um shape, né, atlético e tal. Cara, eu acredito de verdade que isso influencia. Acredito de verdade que isso influencia muito, cara. Você chegar nos lugares, como você vai ser... A primeira impressão é sempre a que conta, tal. Depois você até pode, às vezes, ter uma impressão errada e conseguir... Pode, mas é mais difícil. Então, a primeira acaba sendo a que conta. Então, acho que tudo isso conta. Você tá bem vestido, entendeu? Cara, eu acho que isso conta. Mas... Antes disso, você tem que se olhar no espelho, cara, e falar, foda-se, se eu tô gordinho, foda-se, se eu sou magro, foda-se, se eu sou... Foda-se, eu tenho que botar pra quebrar, entendeu? E aí você vai começar a botar pra quebrar. E aí se você é gordinho, você vai pra academia treinar, mesmo sendo gordinho, você não vai ter vergonha dos outros, porque foda-se, entendeu? Você vai olhar, o cara tá tirando gordinho, foda-se, entendeu? Mas eu sou muito magro, foda-se. Você só vai mudar se você ligar o foda-se em algum momento da tua vida, entendeu? Porque senão você fica muito preso nesse julgamento dos outros, cara. Sabe como que eu digo o que é a autoestima elevada? É a carta do vai tomar no cu. É isso. Entendeu? É isso. E eu vi um vídeo outro dia também, e passa por isso, né? E acho que a gente tem que buscar isso. Eu, graças a Deus, falo com a maior humildade do mundo que eu, pelo menos, né, até onde eu cheguei aqui, eu acho que eu consegui chegar mais rápido do que eu imaginava. Não do que eu imaginava, mas do que eu realmente esperava, assim, né? E eu vi um vídeo outro dia do cara falando isso daí. Um trecho de um filme americano com o Marco Wahlberg, que é um puta ator que eu adoro também e tal, e um puta cara, um puta empresário e tudo, puta colecionador de relógio, e é um trecho que ele é aquele filme O Apostador, e o cara pergunta pra ele, você já viu esse trecho? O cara pergunta pra ele assim, eu já vi você ganhar $500 mil na mesa, quanto você tem guardado? Aí ele falou, nada. Ele falou, já ganhei $2,5 milhões na mesa, não tenho nada guardado. O cara falou, posso te falar, todo mundo sabe o que fazer quando ganhar $2,5 milhões. Você compra a porra de uma casa, você compra um carro, você põe o resto na poupança, deixa seguro, e aí você vai trabalhar, porque daí você vai ter atingido o poder de mandar todo mundo tomar no cu, entendeu? O cara não quer fazer do meu jeito, foda-se, entendeu? O cara, foda-se, eu vou pra minha casa, vou dormir, minhas contas tá pagas e tá tudo certo, entendeu? Eu sempre fui um cara muito do foda-se sem ter atingido esse nível, entendeu? Cara, quando eu atingi... Eu tenho isso muito dentro de mim, entendeu, cara? Não de ser uma pessoa arrogante, muito pelo contrário, mas de se eu achar que não vai, foda-se, tchau, não quero, entendeu? Foda-se, comigo não vai passar, entendeu? Uma coisa. E aí é isso que eu te falo assim, que nem nessas histórias, os caras falam, Enzo, mas você é louco, você fala umas coisas no Instagram, você põe o nome, Meu irmão, eu quero que se foda, entendeu? E outra, e se achar ruim, vem me processar, entendeu? É tão fácil processar os outros no Brasil, é tão, né, tranquilo, entendeu? A pessoa tem que estar tão disposta a fazer isso... que eu conto com isso, meu irmão, entendeu? E se você achar que mesmo que vale a pena, vem pra cima, entendeu? E eu brinco com os caras que não é que eu vivo disso, eu nasci nisso, entendeu? Então eu não tenho medo, cara, do contragolpe, eu não tenho medo da represália, porque, eu acredito que quando você tá com a verdade, o outro nem vem assim desse jeito, entendeu? Que as pessoas pensam, entendeu? Não, mas o cara vai vir...
Meu irmão, se o cara sabe que fez merda, se o cara sabe que ele é um filho da puta no final, ele não vai vir desse jeito, entendeu, cara? Ele vai pensar, pensar 2 vezes, entendeu? Eu acredito muito nisso. É verdade, só late. Agora, se você tivesse que reconfigurar o sistema jurídico brasileiro, por onde você começaria? Cara, eu acho que tem 2 pontos, assim, que é de qualquer sistema jurídico, né, judiciário do Brasil e tal, que é a questão da imparcialidade, né, da gente poder ter cada vez mais juízes, desembargadores e ministros imparciais, e a questão da morosidade, cara. No Brasil, infelizmente, a gente conta muito com isso, né, que é com a morosidade, né, do judiciário, uma morosidade, né, que em muitos casos eu já vi até acabar matando as pessoas, entendeu? Acabar que as pessoas morrem sem poder ter usufruído do direito que elas tinham que usufruir por conta da morosidade do judiciário. Então, eu se pudesse, né, quem sou eu para reconfigurar, mas se eu pudesse, né, de alguma forma, né, e lutar por uma causa dentro do judiciário, seria por essa causa da imparcialidade e da celeridade, né, o contrário da morosidade. Ô Enzo, a gente aqui tem uma pergunta típica do podcast, que é o que te mantém afoito. E então, se alguém te perguntasse o que te mantém afoito, não né, acomodado, qual seria a sua resposta? Sem filtro. Cara, eu vou te falar, o que me mantém afoito, Sérgio, sempre foi e continua sendo, cara, é colocar as pessoas que eu acho que merecem estar no lugar certo e não no lugar errado. Isso sempre me motivou, sempre, cara. Primeiro comigo mesmo, com a minha família. Eu sempre achei, né? Eu passei muita dificuldade quando eu era moleque, com a minha mãe, com as minhas irmãs, tudo tal, com meu pai, financeira. E apesar de, né, de ter essa questão do sobrenome, do meu avô ter sido um cara muito importante no setor petroquímico, ele viveu também um grande golpe que deram nele, e isso acarretou, né, em N problemas financeiros. Eu peguei muito essa fase. E, cara, eu sempre fiquei indignado de estar num lugar que eu acho que eu não mereço estar, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, pessoas, né, os meus, né, que eu brinco, né, os que estão do meu lado, estarem em lugares que eles não merecem estar. Então, eu acho que isso foi uma coisa tão forte em mim desde pequeno, desde criança, de vivenciar essas histórias e de poder, né, dar essa virada, que acabou, né, que se por coincidência, né, quem acredita em coincidência, eu acredito mais, né, que as coisas acontecem por um porquê, né, e que talvez a gente não entenda ainda qual que é o porquê, mas lá na frente a gente sempre entende. E eu vim a entender hoje, cara, que eu precisei passar por isso para ser um cara que vive isso na minha vida profissional, cara. Respondendo a tua pergunta, o que me mantém afoito, o que me mantém motivado é corrigir alguns erros que foram feitos e colocar as pessoas no lugar que elas merecem estar. Boa, muito bom. E também ao contrário, tirar quem não... Opa, total. Essa daí foi foda. Total, tirar as pessoas do lugar que elas não merecem estar. Perfeito. É isso aí, meu irmão. Sérgio, pô, cara, que legal. Foi um prazerzaço. Prazerzaço, cara, pô, que bacana. Bate-papo fluido, muito bom. Você é um cara que eu me identifico muito, porque eu também levo a vida dessa forma. Pô, que legal, Sérgio. Muita coragem, nada, é imparável, né? Assim... Nada para quem acredita na verdade. Exatamente, concordo total e assino embaixo. É isso aí. Então, tamo junto e, cara, espero te receber aqui de novo. Com certeza. Quando você quiser, vai ser um prazer. E nos teus eventos também você pode me chamar que eu vou com o maior prazer do mundo. Fechado. Fechado? Não, tá fechado. É isso aí, galera. A gente fica aqui com mais um Afoitos. Inscreva-se, clica no sininho e espalha essa verdade, porque esse podcast aqui merece estar em todos os lugares. Corte e vamos lá. Afoitos. Com certeza. Show! Porra, obrigado.